quarta-feira, dia 24 de agosto. Testemunho que convence. O carcereiro tinha ouvido extasiado as orações e os cânticos dos apóstolos prisioneiros. Quando foram encarcerados, ele tinha visto suas feridas inchadas e sangrentas, e ele mesmo havia decidido colocar seus pés no tronco. Tinha esperado ouvir gritos de dor e palavras ofensivas, mas, em vez disso, ouviu cânticos de louvor. Com esses sons nos ouvidos, o carcereiro tinha pegado no sono até que foi despertado pelo terremoto e pelo abalo das paredes da prisão. A severidade com que o carcereiro tratara os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não o de vingança. No coração deles, repleto do amor do Salvador, não havia lugar para a maldade contra seus perseguidores. Uma santificadora influência se alastrou entre os prisioneiros, e a mente de todos foi aberta às verdades apresentadas pelos apóstolos. Eles estavam convictos de que o Deus a quem esses homens serviam os havia libertado milagrosamente da servidão. Que relato impressionante, hein, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Será que vocês conseguem se colocar no lugar daquele carcereiro? Imaginem vocês se colocando na posição do carcereiro, vendo aquela cena. Imaginem vocês agora na posição dos outros prisioneiros. É muito impressionante, não é, meu querido irmão, minha querida irmã, como essa presença do Espírito Santo de Deus nos nossos corações pode transformar a forma como nós encaramos as situações. Que assim seja comigo e com você. Isso está escrito no livro Atos dos Apóstolos, escrito pela irmã Ellen G. White, tá bom? Esse não é o livro do Atos dos Apóstolos da Bíblia. Ele é um outro livro que tem o mesmo título e que comenta aí as experiências dos discípulos, né? As experiências que são relatadas ali em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Pedro, Paulo, João. Então, é muito interessante. Agora nós vamos ler um outro texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, e nos diz o seguinte: os apóstolos não consideraram preciosa a própria vida, regozijando-se em ser considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Paulo e Silas perderam tudo, suportaram açoites e foram atirados, não com brandura, sobre o chão frio de uma prisão, em posição extremamente penosa, com os pés erguidos e presos a um tronco. Chegaram então aos ouvidos do carcereiro queixas e murmurações? De modo algum. Da prisão interior irromperam vozes quebrando o silêncio da meia-noite com hinos de alegria e louvor a Deus. Esses discípulos eram animados pelo profundo e fervoroso amor pela causa de seu Redentor, pela qual sofriam. À medida que a verdade de Deus nos enche o coração, absorve-nos as afeições e nos rege a vida. Também nós consideraremos alegria sofrer por amor da verdade. Nenhuma parede de prisão, nenhuma estaca de martírio nos pode intimidar nem impedir na realização da grande obra. Amém, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que assim como aconteceu com Paulo e Silas, que assim aconteça conosco na nossa vida, que nós sejamos alegres no Senhor e que, mesmo que venhamos a sofrer por amor da verdade, que isso não nos impeça, mas que nós tenhamos sempre na nossa mente motivos de louvar ao Senhor. Agora, o último texto que nós vamos ler está escrito no livro Parábolas de Jesus e diz o seguinte para nós: toda pessoa está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo e da esperança, e perfumada com a fragrância do amor. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Quanto mais vasta é a esfera de nossa influência, tanto maior bem podemos fazer. Quando aqueles que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos,
então a igreja terá o poder de abalar o mundo. Querido irmão, querida irmã, deseja você ser parte disso? Que assim seja comigo e com você, que nós possamos influenciar a vida das pessoas, que nós possamos testemunhar de que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim que possamos abalar o mundo com a mensagem do Evangelho para que Cristo volte. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.